ingressou na Estácio de Sá, e lá ela fundou a Liga Acadêmica de Medicina Felina. Em 2017, ela ingressou na Federal Rural do Rio de Janeiro como residente, e hoje ela é a terceira residente formada no Brasil na clínica de felinos. E esqueci de me apresentar, gente, desculpa. E eu sou Giovana, eu sou da Federal Rural do Rio de Janeiro, da Alifel. Bom dia, gente. Posso começar? Alguém me dá um ok que eu começo. Pode, eu só não tô vendo você. Agora eu tô vendo, tudo ok. Então tá. Vou compartilhar aqui. Tá bom. Vamos lá, gente. Bom dia para todos. Estou muito feliz com esse convite. É totalmente diferente para mim fazer uma palestra online. Espero que dê tudo certo e se der algum problema vai me avisando. E a gente tenta se acertar, que é novo para todo mundo, com certeza. Natália, né? Solicitando para anotar o conteúdo compartilhado. O que é isso? Não sei. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre neonatologia felina, que é um assunto que realmente a gente não vê na faculdade, praticamente. A gente vê muito passando rápido e a gente queria muito ter mais acesso a esse conteúdo, porque quando a gente chega na vida real, com certeza, é uma das coisas que nos deixa mais ansioso. Quando chega o quê? Aquela gatinha grávida, aquele animal prenhe, e você tem que decidir se os fetos estão em sofrimento ou não estão. E isso, com certeza, deixa todo mundo ansioso, porque é uma coisa totalmente desconhecida pra gente. Para começar, a gente tem que conseguir o slide. Aí. Então, primeiro a gente tem que saber o quê? O que é o período neonatal? O período neonatal, ele vai ser do momento do nascimento até 14 dias de vida. Por que é importante saber isso? Porque o trato do neonato para o trato do filhote é bem diferente. Eles têm comportamentos diferentes, eles têm fisiologia diferente, a resposta deles a alguns tipos de estresse é completamente diferente, então por isso que a gente tem que entender o período de vida dele. Durante os 15 dias de vida aos 30 dias de vida é o período de transição, onde eles começam a ter algumas características de filhote, mas ainda não têm seu controle completo da própria fisiologia. E chegamos aos filhotes, vai ser a partir dos 30 dias, que é o que a gente mais vê, né, na rotina mesmo, que vai ser aquele filhotinho resgatado, que deixaram numa caixinha na frente de algum lugar. Então, esse daí a gente já vai tratar como um gato fisiologicamente competente e é um pouco mais fácil, né? Vamos botar aspas nisso. O gato com neonato, ele vai começar justamente no pré-natal. Então, a gente tem o mundo ideal, que seria planejar a gravidez daquela gatinha, imunizar a mãe de forma adequada e investigar alguns problemas genéticos na árvore genealógica daquela gata, além de ter uma nutrição adequada desde a pré-concepção. Mas, o que a gente tem? Na verdade, é isso. Uma gata errante chega pra gente sem a gente saber completamente o histórico dela, não sabe nem a idade dela normalmente. Normalmente está em algum grau de magreza por desnutrição. E
a gente tem que se virar. Basicamente isso. Então, é aquela gata que vai ser resgatada já pré, normalmente já na metade para frente da gestação. Então, você não tem um preparo adequado da gravidez e tem ainda um estado debilitado daquele animal que está gestando. Então, nessa realidade, o que a gente indica? O que a gente indica? Vacinar e testar todas as gestantes, de preferência com vacina inativada. Então, se tivermos acesso à vacina inativada, ótimo. Se não tivermos acesso à vacina inativada, é melhor que elas sejam vacinadas, de qualquer forma, porque algumas doenças mais comuns, elas acabam sendo causadoras de aborto, sem a gente saber. Até a rinotraqueite mesmo, ela é uma das causadoras de aborto. Calicivirose, então, são vírus que são amplamente disseminados e a gente tem que prevenir, de qualquer forma. Como é que a gente vai ajustar a alimentação dessa gestante? Na segunda semana de gestação, a gente vai fazer um aumento gradual de oferta de alimento, vai iniciar com um aumento de 25% até atingir 50% a mais do que ela está habitualmente acostumada a comer. Isso se a gente pegar na segunda semana de gestação. No parto, ela vai perder 40% daquele peso que ela adquiriu durante a gestação. E a perda dos 60% restante do peso adquirido vai ser para gerar e manter a lactação. Qual é a vantagem dos gatos em relação aos cães, por exemplo, ou até aos humanos? Os gatos, durante a gestação, eles vão conseguir ganhar peso suficiente para não perder muito peso depois do parto e da lactação. Então, se você fez a nutrição adequada no pré-natal, você vai ter uma gata saudável até o final da lactação sem problemas. Nos cães, você ainda tem que fazer uma suplementação acima do que o cachorro está habituado na lactação para que eles não percam peso, senão eles ficam com caquexia. É lógico, como para humanos, a gente indica manter a atividade física normal da gestante. Cadê meu fone? Por quê? Pessoa com o microfone ligado. Por que a gente tem que manter a atividade física normal da gestante? A gente precisa evitar justamente as doenças que estão relacionadas à obesidade, a ganho de peso. Mas óbvio que isso vai ser mais para aquela gatinha que engravidou dentro de casa, já conhecidamente. Então, ela vai ser obesa, né? Normalmente as resgatadas não vão ser obesas. Então, de qualquer forma, sempre manter a atividade física normal. Evitar pensar, por exemplo, que uma gata gestante é um animal doente que tem que ser colocado dentro de uma caixinha, dentro de um quarto, completamente isolada, e ninguém encosta. É vida normal para ela, é continuar os estímulos mentais, os estímulos físicos. Então, assim, manter a atividade física. Tá? Óbvio que você não vai botar ela para correr na esteira, mas pelo menos botar ela para brincar uns 15 minutos por dia é o ideal. Quando a gente chegar no dia 65 da gestação, o mais importante saber é que são 65 dias de gestação esperado, tá? A estimativa da gestação pela ultrassonografia, que é o nosso recurso para saber quantos dias tem, ela pode errar de 2 dias para mais ou 2 dias para menos. Então, não se desesperem, por exemplo, se der uma ultrassonografia lá, estimando que tem 65 dias de gestação e a gata ainda não entrou em trabalho de parto. Tentem aguardar, acompanhar. Obviamente, você não vai aguardar, mandar ela para casa e não fazer nada. Você vai pegar essa gatinha e vai acompanhar ela todo dia, pelo menos fazendo uma ultra, acompanhando o batimento de frequência cardíaca dos fetos e ver se está tudo andando nos conformes. E ficar calmo, porque sempre, se botou 65 dias, podem ser 63 dias, tá? Então, quando chega a termo da gestação, o parto vai acontecer. E ele começa com esse aumento de cortisol e prostaglandina. Depois ele vai ter a luteólise, queda dos níveis de progesterona, o descolamento placentário, aumento da prostaglandina e sensibilidade uterina à ocitocina. E aí começam as contrações. As contrações no início não vão ser constantes
e muito intensas. Então, a gente tem o período de preparo uterino, né? Elas podem ter algumas contrações muito espaçadas e bem curtas, e as contrações não são normalmente visíveis, assim, né, ao proprietário que vai estar acompanhando, provavelmente. E a gente vai ter o aumento da prolactina. A temperatura retal vai decrescer 1 grau a 6 a 18 horas antes do parto, mas nem sempre. Na verdade, eu boto isso aqui porque a gente tem isso descrito em literatura, mas a gente eu não posso deixar de falar. Mas, assim, eu indico vocês não colocarem um termômetro na gata enquanto ela está começando a parir, que você pode atrapalhar esse processo. Vai começar a recusa de alimentação, então ela vai começar a não querer comer 24 a 48 horas antes do parto. Isso também não é regra. Vai ter animal que vai querer comer, inclusive durante o trabalho de parto. Eles ficam um pouco inquietos, mas eles ainda podem ter alguns comportamentos normais. E aí a gente entra no estágio 1. Estágio 1 é quando o gatinho começa a organizar o ninho, então aquela gata começa a ficar muito dentro do armário, ou vai para cima da sua cama, ou debaixo da sua cama. Sim. Sheila, só um minuto. Fala um pouquinho mais devagar. Tem gente que não tá acompanhando, tá? Desculpa te interromper. Que eu volte tudo no trabalho de parto? Não, tá bom. Só vai falando mais devagar um pouquinho. Esse é um problema para mim. Então, vamos lá. O estágio 1, quando o proprietário vai levar para você esse gato, ele vai começar a ficar preocupado. O início do trabalho de parto ele vai ser com a organização do ninho. Então, você vai ter o gatinho lá indo direto no seu armário, ou ficando debaixo da sua cama, ou em cima da sua cama, tentando pegar, às vezes pega paninho e botando lá para dentro, ou ficar fofando a sua roupa dentro do armário. Isso tudo é organização de ninho, tá? Inquietação, isso daí também acaba incomodando os proprietários e é a hora que eles levam para vocês. Então, o que é inquietação? A gata não consegue ficar parada, deitada na mesma posição durante muito tempo. Ela começa a não dormir. E aí leva o quê? As pessoas que cuidam dela a não dormir também. Podem começar os tremores. Os tremores, eles são comuns pela liberação de ocitocina e pela dor. Então, o gatinho começa a sentir a dilatação da cervix e começa a sentir um pouquinho mais de dor, e aí tem os tremores e a inquietação justamente por isso. A anorexia pode acontecer, mas como eu falei, nem todos vão ter anorexia de início. E você vai começar a ver as contrações aumentarem de frequência, duração e força. Ou seja, ela vai ficar mais visível ao olho de quem está observando a gata. Então, você começa a ver aquele movimento do abdômen subindo e descendo. Isso você pode contar, inclusive, a duração da contração uterina, que nem a gente faz com o humano. Só que as contrações são um pouco menos duradouras, né? No humano, eles podem durar de 3, 2 minutos. Já no gatinho, normalmente vai durar 1 minuto. Mas é importante que você acompanhe. Esse estágio 1, ele tem uma duração média de 6 a 12 horas. Tem aqui a gatinha lá no meio do mato, fazendo seu ninho, provavelmente já iniciando esse estágio. O estágio 2 é mais fácil de ver, porque começa com a aparição de um primeiro filhote. Então, você vai ver já evidentes contrações abdominais, não vai ter dúvida sobre a contração ou não. Vai ter a passagem de fluido amniótico, então é a hora que o gato libera uma secreção e o proprietário acha que aquilo ali é um aborto, mas é apenas o fluido amniótico sendo liberado. A aparição do primeiro filhote e a temperatura retal retorna ao normal, mas, novamente, não coloquem um termômetro numa gata parindo. O estágio 2 ele costuma durar de 3 a 6 horas. E o intervalo entre partos tem que ser menor do que 1 hora. Mais do que isso, a gente começa a ver já algum tipo de sofrimento fetal. Eu vou falar para vocês como é que a gente consegue ver.
No estágio 3, a gente vai ter a saída da placenta, que vai sempre ocorrer de 15 a 20 minutos após o nascimento de cada neonato, a remoção das membranas amnióticas e a limpeza do neonato pela mãe, e ruptura do cordão umbilical, e a ingestão da placenta também pela mãe. O que a gente tem que ficar atento? Primíparas, então gatas que estão parindo pela primeira vez, nem sempre elas vão ter o instinto de fazer a limpeza e a remoção das membranas amnióticas do gato. Isso faz com que a gente tenha vontade de assumir esse papel. Mas é importante que você deixe esse papel para a mãe, para que isso não afete no instinto materno dela pós-parto. Então, se você quiser, libera as membranas do nariz, para o gatinho poder já começar o estímulo de respiração, mas oferece o gatinho para a mãe e mostra para ela ter o estímulo daquele cheiro e sentir ali a necessidade de lamber o gato. Nasceu. Aqui a gente tem uma mãezinha, né, lambendo o filhotinho que acabou de nascer. Na segunda foto, que eu adoro, ela cortando o cordão umbilical. E a gente vai para a nossa participação, que até o momento tudo foi pela gata. Normalmente, quando o parto vai inteiro pela gata, a gente nem precisa botar a mão, a gente só observa e fica lá chorando e achando lindo. Então vamos para a cesárea. Quais são as indicações de cesárea, né, verdadeiras? Sempre que tiver alguma distocia ou perda de progressão. O que é perda de progressão? Quando o parto, o entre partos de filhote começa a durar mais do que 1 hora. Alguém fez uma pergunta? Já que eu vejo isso. Anota as perguntas aí, gente. Aí no final a gente faz tudo de uma vez, senão eu vou ficar perdida aqui. Então, vamos lá. Perda de progressão é uma das indicações. Apresentação parto pélvico, né? De apresentação pélvica de um filhote. Isso é pouco comum, mas pode acontecer. Inclusive, o caso que eu botei aqui para vocês é de um parto pélvico. Se tiver apresentação pélvica e você estiver vendo o parto acontecer, tem como você ajudar nesse desprender do filhote. É desconfortável para a mãe e a gente indica que nunca se puxe um filhote, porque é muito dolorido, você pode causar ruptura de membrana, ruptura ali do local do canal de parto, e você pode parar completamente o trabalho de parto pelo estresse que você vai causar na gata, né? Eu sei que a foto aqui é de um cachorro, a gente vai ignorar esse fato. Eu não tirei foto da gatinha com apresentação pélvica. Eu estava ocupada tentando salvar o neném. Então, o que a gente pode fazer é tentar mesmo, assim, eles nascem normalmente de bundinha. Então, você vai ver uma coisa que não é a cabeça saindo, né? E aí, o que você faz é normalmente puxar uma perninha, e aí você aguarda a contração, teve a contração, puxa outra perninha, aí você vai ver uma progressão do filhote, e aí os bracinhos vão estar para frente também. Você puxa um bracinho, depois puxa o outro bracinho e torce para a cabeça não ficar presa, porque isso é uma coisa que pode acontecer devido à desproporção do tamanho da cabeça e do corpo do neonato. Se você fez essas manobras e conseguiu progredir o parto, é aguardar a aparição do próximo filhote e ver se a apresentação dele vai estar adequada. Normalmente, sim. Tá? Normalmente é um filhote só que está numa posição pélvica. Outro motivo, exaustão materna. Isso normalmente vai estar associado a algum tipo de distocia que a gente não sabe qual é. Então, no caso que eu atendi, que eu botei aqui para vocês, tinha exaustão materna, mas porque ela foi resgatada com um filhote pélvico preso no canal de parto. Ou seja, ela devia estar com ele há muito tempo ali. E o sofrimento fetal, que você vai ver a frequência cardíaca abaixo de 180 mantida. Lembrando que sempre é ferir fora da contração. Quando você tem a contração, é normal que tenha uma baixa de frequência cardíaca do neonato, tá? É fisiológico isso. Mas após a contração, essa frequência tem que retornar ao normal. Se ela começar a se manter abaixo de 180, a gente pode abordar, logicamente.
Então, deixa eu ver se eu botei. Vocês estão conseguindo ouvir o som do meu vídeo? Não? Calma que a gente resolve. E como a gente resolve? Aqui. Vamos ver se agora vai. Ouviram? Eu adoro esse vídeo. Quero muito que vocês ouçam, gente. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Para ver se vocês conseguem. Eu vou compartilhar aqui. Peraí. Vê se agora vai. Tá compartilhando? Calma. Vai. Vê se vai. Todo mundo vendo minha tela? Ótimo. Vou botar o som. Vê. Então tá, vamos de novo. Tá, o que vocês estão vendo aqui, deixa eu explicar para vocês o que é cada coisa. Agora eu consigo rabiscar, dói. Aqui a gente tem o Doppler na barriga dessa gata, aqui na cabeça da gata, tá? E o rabinho dela aqui. E o Doppler, como é que a gente encontra essa frequência cardíaca numa barriga de grávida? Não tem mistério, gente. Na verdade, a gente faz o quê? A gente procura. Peraí, não tá aparecendo na tela? Tá, então tá assim. Então a gente tem a cabeça da gata pro lado direito do vídeo, né? Se você tá de frente pra sua tela, tá do lado direito. A rabinho pro lado esquerdo. E você pode ver aqui a minha mão com essa unha inadequada, gente. Desculpa, eu ia casar, minha unha tava grande. E o Doppler no abdômen da gata. Primeiro você vai jogar um álcool naquele abdômen, ele não precisa raspar, tá, gente? O Doppler tá aqui embaixo no vídeo. E você vai justamente botar como se você fosse fazer a aferição de pressão. Não sei se alguém já fez isso, provavelmente a maior parte, né? Pega o Doppler, bota onde você tem um vaso e você vai auscultar, certo? É o mesmo princípio. No abdômen da gata, você vai mais pela lateral, né? Anatomicamente próximo da coluna, ali atrás da bexiga, a gente consegue saber que ali está o útero. Na palpação, dependendo do período da gestação, você consegue palpar os filhotes. Dá para você fazer pela palpação, mas é desconfortável para os filhotes que estão intrauterinos, tá? Então, a gente vai passando o Doppler bem devagarzinho pela região lateral ali do flanco, até você
encontrar um batimento cardíaco. E aí você vai fazer a contagem igual a gente faz contagem de frequência cardíaca no esteto, né? Fazer aquela contagem em 15 segundos, multiplicar por 4. Perfeito. Beleza, a gente já sabe o batimento cardíaco e a gente vai partir, por exemplo, para uma gata que esteja em inércia uterina. Como é que a gente resolve isso e como é que a gente identifica isso? No caso que eu vou mostrar para vocês aqui, a gata já estava em inércia uterina, não sei há quanto tempo, porque como ela foi resgatada no meio do trabalho de parto, a gente acaba ficando sem saber um pouco do histórico, né? Então, ela foi resgatada com o filhote preso ali no canal de parto. Já tinha nascido um filhote antes desse, estava em bom estado. O que estava preso estava, infelizmente, morto. E a gente queria saber se, por exemplo, tinha algum filhote a mais no abdômen. Na clínica onde eu trabalho, não tem disponível uma ultra de emergência. Então, por exemplo, lá na Rural, a gente tem um aparelho que a gente pega e a gente faz a ultra rapidinho ali e é mais fácil de encontrar um batimento cardíaco, que você vê. Mas, nesse caso, a gente não tinha, né, a ultra disponível, a gente teria que chamar uma ultrassonografista e nesse tempo perdido, a gente poderia perder o último bebê que estava na barriga dela. Então, a gente pegou o Doppler, eu encontrei um batimento cardíaco, a gente verificou que tinha um animal ainda vivo lá dentro, a gente anestesiou a mãe para fazer a retirada do feto do canal de parto e levou ela para cesárea. Antes disso, a gente fez a ocitocina 2,5 unidades gato, né, por gato, intramuscular. Por que a gente fez de qualquer forma se ela não estava em inércia uterina e a gente queria mantê-la em trabalho de parto? Não, a gente não queria manter no trabalho de parto. Mas a ocitocina, ela vai fazer um trabalho de evitar a hemorragia pós-parto. É muito comum em gata que teve um parto mais difícil fazer, por exemplo, uma hemometra no pós-parto. A ocitocina vai agir justamente nessas contrações mínimas para reduzir os vasos que ficam ali expostos depois do parto. Então, a gente vai fazer de qualquer forma. Um parto bem sucedido, uma cesárea, tudo isso a gente aplica essa ocitocina para poder evitar complicações no pós. Então, vamos para o manejo do neonato após a retirada dele do útero. É a mesma coisa, a gente só vai fazer o trabalho da mãe, porque a mãe simplesmente está anestesiada, tá? Então, a gente vai remover os tecidos residuais da face do neném. É normal que ele nasça mais roxinho, tá bom? Então, é comum, porque a oximetria deles dentro do útero é mais baixa, então eles vão nascer um pouco cianóticos, não se desesperem, não comecem a sacudir o neném, que eu já vi acontecer. Depois a gente vai cortar esse cordão umbilical, sempre depois de comprovação de estabilidade fetal. Por que isso? Já tem muito trabalho humano que mostra que fazer a ressuscitação, por exemplo, ou qualquer manobra de emergência no neonato ligado à placenta é mais bem sucedido do que quando a gente corta, porque você acaba tirando uma possibilidade dele de reestabilização volêmica, um acesso venoso para a gente, depois eu vou explicar mais isso. Então, assim, só corta o cordão umbilical depois que você vê que o neném está todo estável. Secá-lo bem com toalhas limpas. Isso é mais para poder ele manter a temperatura corporal, tá? Então, sempre secar bem com cuidado. Não precisa ficar esfregando o neném até o fim da vida. Eu vejo que as pessoas se empolgam muito nessa parte. E avaliação da frequência cardíaca e respiratória com um Doppler. Eu sempre indico fazer com um Doppler justamente porque o esteto, ele é desse tamanho. O menor, ele é desse tamanho. O coração do neném é o tamanho da ponta da minha unha. Então, assim, para você pegar um ponto focal adequado para você conseguir avaliar isso, é muito difícil. Já é difícil com um animal de pequeno porte, com o esteto que normalmente a gente usa. Então, eu sempre falo para a gente usar o Doppler. Vai ficar mais fácil para a gente. A frequência cardíaca.
Aqui tá falando que minha resolução tá mais baixa do que poderia. Vocês estão conseguindo enxergar as letras direitinho? Tá, eu vou continuar. Se vocês não enxergarem, me falam. A frequência cardíaca, no primeiro momento, nas primeiras 24 horas, ela tem que estar em torno de 200 a 250 batimentos por minuto. E batimentos inferiores a 100 batimentos por minuto, ou ausentes, obviamente, vão requerir uma massagem cardíaca externa. Então, sempre lembrar, tá, tem batimento, mas tem que contar, tá bom? Porque se for pouco batimento, já tem indicação da gente fazer um estímulo. Primeira semana de vida, a gente vai esperar uma frequência respiratória de 10 a 18 movimentos por minuto. E óxia vai ter uma frequência respiratória aumentada. Então, mais do que 40 movimentos por minuto. E a frequência cardíaca é diminuída. Então, não dá para avaliar nunca uma coisa isolada, tá? Aqui é o caso que eu falei para vocês. Eu amo. É o seu bebezinho. Então, se o neonato estiver estável... Ah, você gostou dele, meu amor? Foi. Ih, toma. Você viu? Toma aí, esse é seu. É seu mesmo. Isso, meu amor, lambendo já. Você é maravilhosa. Que mãe Essa perfeita. maluca falando, obviamente, sou eu, tá? Esqueci de tirar o som, mas nem precisa, né? Passar vergonha, vamos passar o álbum inteiro. O que é isso que tá acontecendo aqui? A gatinha que eu tinha falado, que a gente levou para... Quer que eu volte frequência cardíaca? Alguém... Aqui, frequência respiratória, 10 a 18 movimentos. Na hipóxia, a respiratória vai ficar mais de 40 e a frequência cardíaca vai estar de 80 a 100. E se vocês quiserem depois, o pessoal pode mandar para eles essa apresentação em PDF, tá? Não tem problema nenhum. E aqui é a frequência cardíaca. Quem quiser tirar print, pode tirar. Tempo do print. Pronto. Vou voltar para o vídeo fofo. O que aconteceu aqui? A gente foi com ela para cesárea. E o que a gente preconiza sempre, tá? Na cesárea, de preferência que o acesso seja pelo flanco, para não atrapalhar a amamentação do filhote e não dar tanto desconforto para a gatinha. Nesse caso aí, quem fez a cesárea não tinha experiência do acesso pelo flanco. Na rural, a gente já faz, praticamente, acho que todas as cesáreas que foram feitas na rural, pelo menos durante o período que eu estava lá, foram pelo flanco. E o contato mais imediato possível da gatinha com o filhote, tá? Para a gente evitar a possibilidade dela rejeitar esse filhote. Então, assim que eles conseguiram fechar o abdômen, eu já deixei a gata acordar e a gente fez o primeiro contato dela com o neném. E aí eu vou passar de novo essa vergonha, porque tá maravilhoso esse vídeo, ó. É o seu bebezinho. Você vê que ela reconhece o filhote porque estava em trabalho de parto, então ela tem... Você gostou dele, instinto, meu amor? Foi. e ela puxa o filhote pra perto dela. Você viu? Toma aí, esse é seu. É seu mesmo. Isso, meu amor, lambendo já. Você é maravilhosa. Que mãe perfeita. Você vê que o filhote é esperto, ele já vai correndo ali para onde estão os tetos, tá? Nesse segundo vídeo aqui, durante o fechamento do abdômen, do útero e tudo mais, fechamento do útero não, porque fez a castração, né? Mas, assim, no final da cirurgia, eu tava tentando fazer o estímulo do filhote de mamar já, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Isso, meu amor. Acha ela aí. Aqui, ó. Tem um pano cirúrgico. Eu fiz anestesia, tá? Por isso que eu tô nessa posição do vídeo. Cadê o TT? TV auxiliar zoando a veterinária por chamar o TT de TT. Ai, que bonitinha. O TT ali, ó. Dá um sorriso. Qual que é? Então, assim, é óbvio que o neonato ele vai nascer um pouco mais deprimido,
tá? Não deprimido triste, tá, gente? Deprimido por causa da anestesia, sejamos espertos. Mas vai nascer um pouco mais deprimido, né? Sistema nervoso central, de modo geral, por causa da anestesia, mas você estimular o instinto que ele teria assim que nascer é muito importante, justamente para ele ter um pós-parto adequado. Então, vamos lá, a abordagem do neonato grave. O que a gente vê nessa imagem? Um neonato que não nasceu bem, tá? Ele não nasceu bem, ele estava em hipóxia, ele não tinha o estímulo respiratório de jeito nenhum. Os irmãos dele estavam todos ok. Nessa foto, já tinham cortado o cordão umbilical, porque não era eu que decidia as coisas. Eu era só do setor de felinos, o pessoal já tinha cortado. Nada contra, tá, gente? É porque quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo a neonatologia, você vê que tem vantagem em se manter a placenta durante um tempo a mais. E aí, a gente teve que entubar esse gatinho para poder restabelecer a consciência. No final, deu tudo bem. Vocês estão se perguntando com o que a gente entubou, obviamente, porque não foi com um traqueotubo, tá? Foi com um gelco, se não me engano, um gelco azul. Não sei se minha palestra está sendo gravada, mas se vocês quiserem gravar, podem. E me marquem no Instagram. Então, a gente entubou ele com um gelco azul, botou ele no circuito fechado de oxigênio, e ele se restabeleceu, ficou bem, e bravo, inclusive. Depois ele voltou me dando trabalho. Vamos para aprender como é que a gente vai identificar um neonato grave. A gente tem que lembrar dos 4 Hs da morte. E aí, quando eu falo 4, as pessoas lembram da aula, não sei qual aula que vocês podem ter tido isso, que conta sempre 3, tá? Normalmente as pessoas consideram hipotermia, hidratação e hipoglicemia. Sempre é importante no neonato você lembrar da hipóxia, tá? Porque ela vai normalmente influenciar nesses outros 4, nesses outros 3, tá bom? Então, os 4 Hs da morte do neonatal vai ser hipotermia, hipóxia, hidratação e hipoglicemia. O que a hidratação baixa de um neonato vai mostrar? Então, mucosas pálidas, secas, com preenchimento capilar lento. Basicamente isso. É muito difícil você ver desidratação no neonato, tá? O estado geral da mãe tem que estar muito baixo, tem que estar muito ruim. Na hipoglicemia, você vai ver fraqueza, letargia, né? Anorexia, obviamente, no caso vai ser ele não procurar o teto da mãe para mamar. Hipóxia, que é o mais comum da gente encontrar no pós-parto imediato, você vai ver taquipneia, que eu já falei lá em cima, então você vai ver lá a frequência respiratória em 40 movimentos por minuto. Taquicardia e cianose, ou bradicardia, que é o mais comum, tá? Então, a bradicardia vai ser o que a gente vai ver como mais comum da hipóxia. Mas depois do parto, um tempo depois, você pode ver taquicardia com taquipneia. A hipotermia, também eu acho que é o mais comum, não no pós-imediato, mas no atendimento alguns dias depois do parto. Vai ver depressão respiratória, bradicardia e a dinamia. Ou seja, você vai ver uma arritmia, vai ver alguma alteração fisiológica a mais, tá? Vamos falar sobre a utilização de fármacos. Para quem atende parto, doxapram é a droga do momento. Eu acho que todo mundo já deve, se acompanhou algum parto, já viu alguém pedir essa medicação. Então, assim, o doxapram, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a respiração de neonatos apneicos e hipóxia. Tá? Então, tem a dose aqui de 5 a 10 miligramas por quilo via sublingual, mas normalmente eu faço uma gota, tá? Por via sublingual. Também vai dar certinho. Pode usar a naloxona também. Aqui. Nesses casos de você ter feito, às vezes o anestesista pesou a mão no opioide com a mãe e os filhotes todos nasceram muito deprimidos. Você antagoniza o opioide, né, com a naloxona, então você reverte a depressão respiratória do animal se for por estímulo do opioide utilizado. Só que vai ser contraindicado caso haja bradicardia. Então, se você acha que ele não está respirando por causa de opioide, sempre escuta o coração primeiro e vê se ele está com bradicardia. Se ele tiver com bradicardia, não utilize,
Epinefrina, via intravenosa. Neonatos hipotensos, vai aumentar a pressão e promove liberação de oxigênio para o miocárdio. Porém, a gente já tem trabalho recente mostrando que a dinâmica cardiovascular do neonato, ela é um pouco diferente. Então, a hipotensão nem sempre vai ser bem resolvida com epinefrina. Tá? Então, assim, é o último caso mesmo. Se você estiver no desespero, nada está funcionando, tá? E aí você me vira e fala assim, via intravenosa, pelo amor de Deus, que veia, tá? Você já se imagina tentando catar uma cefálica de um animal hipotenso, não animal, né? Um neonato, vai estar desse tamanho, hipotenso. E aí você pega a lupa, não, mentira. E aí você vai fazer o quê? Veia umbilical. A gente lembra porque você não vai cortar o cordão umbilical antes de você abordar o neonato grave, tá? Porque vai ser mais fácil você visualizar ali a veia umbilical, ou artéria umbilical, ou o que você conseguir acessar, para fazer a administração intravenosa. A epinefrina, em dose alta, pode fazer uma hipertensão e um acidente vascular cerebral. Como a gente vai saber que isso aconteceu? Não saberemos, a gente só vai saber que não funcionou, que o animal veio a óbito pós, tá? Então, por isso é só em último caso mesmo. A atropina pode ser feita por via intravenosa também em neonato bradicárdico por consequência de hipóxia. Então, se ele não está respirando, você pode fazer a atropina. Mas eu sempre indico tentar intubar, restabelecer a oxigenação. Vai ser o mesmo princípio de um animal adulto. Se ele está fazendo uma parada cardiorrespiratória, a gente já sabe que normalmente o restabelecimento da oxigenação do gato vai ser o principal fator para fazer ele voltar. E no neonato é a mesma coisa. Se ele está em hipóxia, não tem por que a gente fazer uma atropina. Tem por que a gente botar ele no oxigênio, tá? A glicose. A gente pode fazer em filhote. Normalmente não vai ser no pós-imediato do parto. Ele vai fazer uma hipoglicemia um pouco mais tardia, né? Não vai conseguir amamentar, seja qualquer que seja o motivo. E aí você pode fazer uma glicose intravenosa ou intraóssea. Porém, se você for fazer isso, você tem que botar uma infusão contínua de solução eletrolítica balanceada, com a glicose diluída. Por quê? Senão você vai fazer uma hipoglicemia rebote e vai piorar a situação. Então, ou você vai fazer a glicose por via oral e ver como é que ele fica, ou você vai acessar ele e colocar ele em infusão contínua, tá? E, de novo, eles vão olhar e falar intraóssea, o bicho não tem nem osso direito, Sheila. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer isso? Aqui estão os acessos intraósseos. Você pode acessar entre o tubérculo maior e menor do úmero, esse número 1. Como é que a gente vai saber que está entre o tubérculo maior e menor? São as duas estruturas palpáveis do seu úmero, tá? Tanto do seu quanto do gatinho. Então, onde você conseguir palpar a tuberosidade, você acessa entre os dois. O ideal é que você tenha uma radiografia, obviamente, um raio-x disponível para você poder ver se está tudo no lugar adequado, tá? Na fossa trocantérica do fêmur, uma outra opção, é que eu acho mais fácil é a tuberosidade cranial da tíbia. Essa é mais fácil de você acessar, tá? Porque a resistência é menor. A tíbia, querendo ou não, ela tem uma tuberosidade cranial bem palpável, então qualquer pessoa leiga não, né? Menos experiente, consegue acessar, e é uma opção. Mas essa participação... Como é que a gente vai fazer? Primeira amamentação. Sempre vai priorizar a amamentação materna, tá? Os componentes do leite materno, eles não podem ser mimetizados. Então, quando a gente fala que os componentes do leite materno são dinâmicos, é o quê? Se a mãe tiver uma rinotraqueite subclínica, ou tiver, por exemplo, qualquer outro tipo de infecção que a gente não saiba, a gente não conseguiu avaliar a princípio, ela vai ter anticorpo passando do leite para os filhotes. Então, a melhor vacina para esse filhote vai ser a amamentação. Então, de qualquer forma, nunca é uma escolha assim, nesse caso é a melhor fórmula. Não é. A amamentação materna não se substitui.
tá? Porém, umas vezes vão largar uma caixinha de neonato para você na frente da faculdade. Olha que lindo, gente. Vão largar uma caixa de neonato para você na frente da faculdade e às vezes a gente vai estar no desespero. E no nosso caso, por exemplo, na Rural, a gente não tinha pet shop aberto sempre. Na Rural, inclusive, a gente não tem muitas coisas abertas sempre. E às vezes a gente ficava, sei lá, até que horas no hospital. Então a gente tinha que se virar. Essa fórmula caseira é salvadora de vida, tá? Então, tirem seus prints. Ela vai durar 24 horas na geladeira. E você vai dar livre demanda. Se o gatinho quiser mamar a cada 5 minutos, você pode dar, tá? Normalmente ele vai saber o quanto é necessário para ele sobreviver. Precisa esquentar, Sheila? O ideal é que você morne ela. Não aqueça no micro-ondas, nem nada. Fazer que nem a nossa mãe fazia antigamente. Uma madeirinha, banho-maria, dá uma aquecida bem de leve e oferece, tá? Sempre tomando cuidado para que não seja muito quente para o filhote. Eles não têm esse tipo de reflexo ainda, para poder não mamar se estiver muito quente. Eles só vão queimar todo o trato gastrointestinal deles. Vou passar o slide. Já tiraram foto? Já anotaram? 2, 3, passei. Esqueci disso. Ele vai fornecer de 1 a 1,2 quilocaloria por ml, tá? O que isso quer dizer? Absolutamente nada, porque você não vai calcular quilocaloria do filhote. Deixa o neném mamar. Vamos lá. O ideal da administração da fórmula caseira para um neném médio. Então, ali, 100 gramas é o peso que ele nasceu. Então, a gente vai fazer na primeira semana de vida, 13 ml da receita para cada 100 gramas de peso vivo. Na segunda semana de vida, 17 ml da receita para cada 100 gramas de peso vivo. Na terceira, 20 ml. E na quarta semana, 22 ml da receita. Isso é regra? Como eu disse, não é regra. O gato ele vai saber o quanto ele vai mamar. Então, por exemplo, se você tem um gato com 3 semanas de vida que está mamando 15 ml, não precisa desesperar. Como é que a gente vai acompanhar esse gatinho? Pesando ele. Você vai pesá-lo para ver se está sendo suficiente aquilo que você está dando. As fórmulas comerciais são uma opção para quem não cozinha, para quem não tem disponível, às vezes, todos esses elementos para fazer a fórmula caseira, mas são um pouco mais caros. Então, assim, se você tem condição, ótimo, mas, na verdade, se o proprietário levar para você, sempre é uma opção a fórmula caseira, sim, tá? Se você for usar a fórmula comercial, lembrar de suplementar vitamina B1 e B12 nos gatinhos. De que forma? Injetável, subcutâneo. Então, tenta dar a fórmula caseira, tenta dar a amamentação materna. Se não conseguir, a gente vai dar a fórmula comercial, mas lembre de suplementar. A suplementação é feita de forma semanal, tá? E normalmente para 100 gramas do peso médio de um neonato, você vai usar 0,1 ml da B1 e B12 monovim. Acho que eu mais gosto. Na primeira amamentação, então o neném acabou de nascer, ela vai ter que ser administrada o mais rápido possível, para que a gente não tenha complicações. Primeiro, via mamadeira é o melhor, tá? Se não for uma opção da mãe amamentar, sabe? Tive uma complicação na cirurgia, ela vai ficar mais tempo anestesiada, não dá para deixar os nenéns ali, não tem ninguém para ficar observando. Pega uma mamadeira e tenta fazer os nenéns mamarem. É mais difícil você estimular o reflexo de sucção, porque o bico da mamadeira nunca é adequado. Só que assim, é mais fácil de você oferecer para um leigo fazer, por exemplo. Se o tutor estiver na sala do lado, você vai dando uns nenenzinhos para ele e vai tentando estimular ali uma sucção, tá? E tentar salvar essa amamentação no pós-cirúrgico. A opção de sonda orogástrica é muito boa, porém, uma pessoa qualificada tem que fazer.
Então, assim, não é opção para você mandar para casa para fazer, porque pode acontecer de broncoaspirar, tá? Então, se você for fazer, sempre tomar cuidado com a broncoaspiração retrógrada e com a broncoaspiração por falsa via mesmo. Quando você vai passar a sonda, primeiro você mede sempre a sonda. Então, você vai pegar uma sonda, pode ser uma sonda uretral mesmo, não precisa ser a sonda nasogástrica, porque ela é imensa. Então, você vai cortar, vai pegar, medir da última costela livre do filhote até a ponta do focinho, com o pescoço esticadinho, marca, esgota aquela sonda com o que você for usar para alimentar, se for a fórmula caseira ou a fórmula comercial. E aí você vai passar pela boquinha do neném e sentir se tem alguma resistência. Normalmente não vai ter resistência quando você passar, e ele vai engolir. Você vai ver ele fazendo o reflexo de deglutição. Então, olha ali. Vem participar. Oi. Então, se ele estiver fazendo reflexo de deglutição, show de bola, tá? Se ele não estiver fazendo reflexo de deglutição, você vai começar a administrar bem devagarzinho e vai ver se não está fazendo falsa via. Como é que você vai ver isso? O neném vai parar de respirar. Se acontecer isso, vira ele, cabeça para baixo, dá uma estimulada nas costas, retira a sonda, obviamente, e normalmente esse líquido vai retornar, tá bom? Pela via aérea, não se preocupe. Aqui a gente tem duas imagens, uma do neném mamando, gatinho. Então você vê o reflexo de sucção acontecendo. Adaptar um neném com mamadeira nem sempre é fácil, tá, gente? E não é imediato. Eles têm que aprender a pega. E aí é um pouco frustrante, tá? Para proprietário e tudo mais, porque a gente é muito ansioso, a gente quer que funcione assim. Então sempre explica que é um pouco mais difícil, tem que estimular, tem que fazer uma abertura adequada no bico da mamadeira, que às vezes não tem. E aí, às vezes, o pessoal faz um furinho de nada e o gato vai ficando desesperado, que não tem, começa a morder a mamadeira. Então, assim, sempre estimular, insistir e vai dar tudo certo. A sonda orogástrica, sim, é um cachorro. Não tenho foto de sonda orogástrica com o gato. Sempre que eu faço, eu esqueço. É uma opção, mas lembrando que só a gente mesmo pode fazer. Se não tiver nenhuma dessas opções imediatamente, o que a gente faz? Administrar a glicose via oral. Então, tá. Acabou de nascer, não dá para mamar, não tem fórmula comercial, não tem ovo, iogurte, nem nada disso. Então, o que eu faço? Pego uma glicose, puxo uma seringa e dou um pouquinho de glicose via oral para o gato não fazer hipoglicemia. Agora, vamos pensar no exame pós-parto desse neonato, né? Puerperal desse neonato. Antes de encostar no neonato, quando ele chegou para você, faz a anamnese, porque você não vai querer deixar esse gato lesando na mesa de exame para você ficar fazendo pergunta. Então, faz toda a anamnese, vê se teve a vacinação materna adequada, a vermifugação da gata. Se não foi planejado essa gestação, provavelmente não foi feita. Então, imediatamente após o parto, você pode fazer a vermifugação e deve fazer. Pergunta como foi esse parto, se foi um parto distóxico, se foi um parto cesárea, né? Se foi uma cesárea, que não é parto, é cirurgia. E como é que está esse instinto materno? A mãe está tendo o estímulo de lamber os filhotes, de estimular eles a urinarem, a defecarem? Como é que está sendo? Avalie o resto da ninhada. Então, se foi um neonato para você para ser avaliado, o resto da ninhada tem que estar junto para você avaliar. Então, comparar ele com o peso do resto da ninhada, ver o tamanho, ver eles mamando para ver se todos eles estão tendo acesso a alguma mama, ver se tem ectoparasitas neles e, de preferência, pedir para o tutor sempre te levar uma foto de onde que eles estão ficando. Então, se eles ficam ao relento, né? Se eles ficam dentro de casa, numa caminha que ele adaptou, onde que eles estão ficando. O exame físico. Sempre botar uma superfície macia, aquecida de preferência. Ter o seu toque suave, nunca ser grosso, pegar eles de qualquer forma. E, na hora do exame físico, tentar pedir para o tutor levar a mãe e os outros filhotes para um outro cômodo, uma outra sala.
E aí a mãe não fica tão estressada quando você estiver manuseando o filhote dele, tá bom? Se você conseguir, você pode avaliar o gatinho enquanto ele está amamentando. Então, por exemplo, se tem alguma malformação, você consegue ver essas coisas, algumas malformações enquanto ele está amamentando, o que também facilita a sua vida da gata e de todo mundo. Peso corpóreo, como é que a gente vai avaliar? Sempre, assim que nascer, você tem que ter uma balança e você tem que avaliar o peso de todo mundo que nasceu, tá? Então, isso é uma coisa muito importante de anotar e que a gente deixa passar muitas vezes. Assim que nasce, 12 horas após o nascimento, depois você vai começar pesando 2 vezes ao dia até 2 semanas de vida e depois pesar 1 vez ao dia até 4 semanas de vida. No nascimento, ele tem que estar maior do que 75 gramas. Se tiver menor do que 75 gramas, o prognóstico é muito ruim. Eles têm maior risco de morte prematura, tá bom? 12 e 24 horas de vida é normal que tenha alguma perda de peso corpóreo, mas tem que ser menos de 10%. E por que esse gato molhado? Né? Porque a gente está falando de neonato, eu gosto de um gato molhado. Porque a perda do peso corpóreo vai ser por causa de perda de água. Então, eles nascem muito hidratados, por causa do líquido amniótico, por causa de toda a situação ali. E aí, 12 a 24 horas da vida, eles começam a ter o peso que eles vão ter mesmo, tá? E aí, a gente tem que ter menos de 10% de peso, de perda. Até 2 semanas de vida, o animal tem que ganhar de 10 a 15 gramas por dia. Em 2 semanas, o neonato tem que dobrar de peso. Pelo menos dobrar de peso. E aí, a gente sabe que ele está tendo um crescimento adequado. Então, voltando na questão da amamentação. Tá achando que está dando pouco, tá achando que o leite não está sendo suficiente, que ele não está mamando bem, avalie o peso. Deu 2 semanas, dobrou de peso, você está fazendo tudo certo. Tá? Até 4 semanas de vida, vai ter ganho constante de peso. Se tiver alguma perda, você vai pesquisar algum motivo. Então, uma isóspora, uma giardia, alguma malformação, às vezes é causa de perda de peso. Então, a gente sempre pesquisa. Tá? Então, quais são os motivos de perda de peso mais comuns? Má ingestão de leite, que pode ser por uma malformação congênita. Parasitose. A mastite materna também ajuda, porque aí a mãe não vai deixar ele mamar. Má nutrição materna pode ser, então ela não teve aquele manejo adequado de nutrição durante a gestação e na lactação acaba perdendo mais peso do que deve. Doença sistêmica, tanto da mãe ou do filhote também, tá? Temperatura retal vai variar de 34,5 a 36 no primeiro dia de vida e vai se manter entre 36 e 37 durante as 2 primeiras semanas de vida. Vai aumentar gradativamente até a 4ª semana de vida para chegar na temperatura normal, tá bom? Até a 4ª semana de vida é bom a gente lembrar que os gatos são psilotérmicos. O que isso quer dizer? Eles não controlam a sua temperatura corporal. Então, eles precisam de ajuda para isso. Então, por isso que eles precisam de ajuda para isso pela mãe, normalmente, tá? E por que isso é uma verdade? Eles vão ter muita área superficial em relação ao peso corporal. Então, um animal de 75 gramas tem uma área corporal inadequada para perda de temperatura. Então, ele vai ter muita perda de temperatura e pouco peso para manter essa temperatura. O reflexo de calafrio imaturo vai fazer com que eles não se afastem, não saiam de um local muito frio e acabam perdendo muita temperatura. Pouca capacidade vasoconstritora, mesma coisa, vai fazer com que eles percam mais calor do que o normal. Falta do controle hipotalâmico também, não tem controle de temperatura normal do corpo. Como é que a gente vai saber se eles estão em hipotermia? A apresentação fria ao tato, esse é o primeiro, normal. Acidez muscular, então aquele gatinho molinho que você pega, ele parece que está de borracha. Frequência e intensidade cardíaca diminuída. Afastamento pela mãe de perto da ninhada. A mãe começa a identificar que aquele gatinho não está bem e ela afasta para poder não contaminar, né? Ela não sabe o que é, não prejudicar os outros animais que estão ali na ninhada. Limites constantes de desconforto, então aquele gato que mia por qualquer coisa, sem motivo. Então você tem que avaliar o porquê. Ou simplesmente nada mesmo.
Então, é aquele gato que dorme num dia, acorda no outro morto, e você não sabe o que aconteceu, pode ter sido hipotermia. Como é que a gente faz esse controle de hipotermia? O principal controle de hipotermia vai ser a amamentação. Sempre. Seja ela comercial, seja ela caseira, seja ela materna. É a melhor forma de você controlar a temperatura corporal do filhote. Panos aquecidos são uma opção. Então, você quer aumentar mais rápido a temperatura corporal. Você pode pegar um paninho e botar no micro-ondas. Uns 15 segundos, eles vão ficar bem quentinhos. E aí você bota junto do neonato. Incubador artificial, mas nem todo mundo vai ter acesso a isso. Inclusive, eu não tenho acesso a isso. Luvas de borracha com água aquecida. Pode ser usado também. Garrafa PET com água aquecida também pode ser usada. Só que, sempre lembrando que tanto a garrafa PET quanto a luva de borracha não deve estar em contato direto com o filhote. Então, você sempre bota enrolado num paninho, bota alguma coisa entre a luva ou a garrafa e o filhote, para não ter queimadura dessa pele. Frequência cardíaca, como é que a gente vai avaliar? Com o Doppler, como eu já falei, e a frequência normal vai estar entre 200 e 250 batimentos por minuto. Sopros inocentes podem acontecer, neonato, isso é comum. E você só vai investigar caso esse sopro não suma até os 4 meses de idade. Então, você vai ter o neném com 4 meses de idade com sopro, e aí com 5 meses ele tem que estar sem esse sopro. E aí vai ser avaliado como sopro inocente ainda, tá? Antes disso, a gente não pode achar que aquele sopro é para sempre e tem que ser avaliado por um cardiologista, por exemplo. Não precisa. Sopros funcionais. Como é que a gente vê? Anemia, hipoproteinemia, febre ou sepse são causadores desses sopros funcionais. Como é que a gente vai saber que isso está acontecendo e causando esse sopro? Fazendo exame. Se não tem febre, normalmente você não vai coletar o sangue de um neonato, tá? Vamos evitar. Então, você vai avaliar aquele neonato. Se você fala assim, não, tem chance, tem porquê estar com isso, a gente coleta e avalia. Depois, as congênitas vão causar sopro audível e frêmito pré-cordial. Então, assim, se tiver um frêmito, você pode até fazer um exame. Mas, por exemplo, se tiver uma persistência de forame oval, que é muito comum, até os 4 meses de idade ele pode fechar. Então, se ele não estiver causando nenhuma alteração hemodinâmica nesse gatinho, ele estiver desenvolvendo bem, estiver só com sopro, você vai acompanhar até os 4 meses de qualquer forma, tá bom? Frequência respiratória. Vai observar pelos movimentos torácicos. E a frequência normal vai estar de 15 a 35 movimentos por minuto. Abertura dos olhos. Gente, isso é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, tá? Então, tirem print. A abertura dos olhos do 6º ao 14º dia é normal que abra. Porém, pode acontecer deles nascerem com o olho aberto, tá bom? Então, não se desesperem, não tem que fazer nada. A formação completa da retina vai ser com 4 semanas. Então, ele só vai conseguir enxergar claramente as coisas com 4 semanas. E a íris em sua cor definitiva de 4 a 6 semanas para chegar na definição dela. E isso daí, por isso que a gente nunca promete para um tutor que quer adotar um gatinho que vai ter o olho azul quando ele vê o nenenzinho, tá? Não promete. Ele vai dar ruim. Vai chegar com o olho amarelo daqui a 2 meses para você, reclamando. Então, é comum nascer com olhos abertos ou ter abertura precoce. Isso quer dizer absolutamente nada. A abertura de conduto auditivo vai acontecer também do 6º ao 14º dia, mas a percepção sonora, o que é a percepção sonora? É saber que esse barulho vem de trás, esse barulho vem da frente, esse barulho está logo do meu lado esquerdo. Isso daí só vai acontecer da 3ª à 4ª semana de vida. Avaliação da atitude mental. Muito importante, tá? Então, assim, até a 2ª semana de vida ele vai ter o sono paradoxal. O que é? Sabe quando um nenenzinho está dormindo e ele começa a sonhar
e faz barulhinho e mexe patinha, isso tudo é sono paradoxal, tá? Ele vai expor o que está passando na cabeça dele no sono. A vocalização, ao ser retirado da mãe, é normal e tem que acontecer. Então, isso daí é uma forma de você avaliar a atitude mental dele. Se tiver vocalização sem justificativa aparente, a gente tem que procurar a causa, tá bom? Os principais reflexos que a gente vai avaliar também no neonato. Homotropismo positivo. Então, nos 4 primeiros dias de vida, ele tem que ser atraído pelo local mais quente. Por quê? Isso faz com que ele vá atrás da mãe, tá? O reflexo de estimulação do focinho é que quando você encosta o neném em algum canto e ele fica fazendo aquele barulhinho e procurando a teta, tá? Que a gente acha que ele está procurando algum lugar para mamar. Isso daí é reflexo de estimulação do focinho. Vai durar até 15 dias de vida. O reflexo de sucção vai estar mais forte 24 a 48 horas após o nascimento, mas ele vai estar presente até 4 semanas da vida. E ele vai ser o primeiro reflexo a ser perdido se tiver fenda palatina. Então, se o animal não está sugando, não está interessado na teta, tem que lembrar de abrir a boca do neonato. Reflexo anogenital e controle de micção e defecação. Vai precisar de estímulo materno ou nosso, né? Ou de quem estiver sendo a mãe no momento, até 3 ou 4 semanas de vida. Normalmente até 4 semanas de vida. Tá? Com 4 semanas de vida ele começa a entender que ele pode controlar isso, mas não necessariamente ele vai controlar. A promovestibular vai ser avaliada durante toda a amamentação. O que é a promovestibular? Você pega o nenenzinho, bota ele de barriga para cima, né? Com as patinhas para cima, e ele tem que se ajustar. Tá? Então, você bota ele de barriga para cima e ele que se vira. Tá bom? Isso aí é a promovestibular. Reflexo de ameaça em luminoso vai estar ausente até 30 dias de vida. Então, não adianta você tentar ver se eles estão... Se eles enxergam nesse período, ele não vai ter esse estímulo para te ajudar. Dentição. Incisivo canino, na 3ª e 4ª semana de vida que vai começar a nascer. E os premolares na 5ª e 6ª semana de vida. Isso é uma forma de você avaliar a idade daquele neonato, tá? Muito importante. Idade oral. A gente vai ter a mucosa hiperêmica até 7 dias de vida e depois vai voltar na coloração normal. E sempre observar fenda palatina, lábio fendido. Cordão umbilical vai estar seco, se presente, tá, na consulta, porque ele cai no 3º ou no 4º dia de vida. Normalmente ele cai bem cedinho. E, de forma geral, você tem que avaliar se tem presença de hérnia umbilical, se tem presença de saída anal e genital adequada. É muito comum fazer a genesia anal. E conformação torácica normal também, que é uma formação muito comum de alteração de conformação. Além de membros, né, anteriores e posteriores em deformidade. A diarreia vai ser o principal sinal de enfermidade dos neonatos. A urina sempre clara e pálida. Urina escura vai ser normalmente um sinal de desidratação. E a hematúria ou pigmentúria podem ser sinal de trauma, então ficar atento a isso. Ou eritrólise neonatal, que é muito raro. Mamífero, mas é mamífero não humano, né? Mas é possível. Então, os defeitos congênitos mais comuns. O que é um defeito congênito? É a anormalidade de estrutura, função ou metabolismo existente no nascimento. Ao nascimento, tá? Primeiro, a gente vai ter o grupo dos evidentes ao nascimento. Vai ser uma fenda palatina, um lábio fendido, ou ausência do ânus, da genesia anal, ou a hérnia umbilical. Os encontrados mediante exames de diagnóstico ou necrópsia, como hérnia diafragmática, genesia de órgãos internos, isso daí você só vai saber depois, conforme ele for crescendo e vai dando alguns sinais. E os encontrados apenas sobre, depois de fazer algum exame mais sofisticado, como doença do depósito lisossomo, que é bem raro. Resumindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir a integridade da mãe durante o parto e pós-parto, para a saúde dos filhotes dela. O melhor para mim e para os filhotes sempre vai ser a gente não atrapalhar o processo fisiológico do nascimento
e do desenvolvimento deles, a não ser que tenha real necessidade. Então, não sejam ansiosos, não corram para fazer uma cesárea sem indicação, não corram para tirar o filhote da mãe e amamentar de forma artificial, sempre tomando cuidado para você não atrapalhar o processo fisiológico. E os filhotes devem ganhar peso. Isso daí é a base da neonatologia, você acompanhar peso de filhote. Porque se eles não ganharem peso, é o principal alerta para a gente ter que abordar e procurar a causa. Bom, estão os meus contatos, meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram. O Instagram eu sou o Cat, que é da clínica que eu trabalho. Normalmente eu que cuido também, então pode enviar pergunta ou para lá ou para o meu pessoal, Sheila Lice, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. E aí, vamos de pergunta agora. Vamos de pergunta, então. Perguntaram aqui, o estágio 3 que você falou, ele pode durar até quanto tempo? Fala de novo. O estágio 3 que você fala durante a palestra pode durar até quanto tempo? Então, o estágio 3 a gente não tem evidência de que tem um tempo muito adequado para durar, tá? Que é igual o de humano. Para ficar melhor. Tá. O estágio 3, as pessoas entram em desespero, na verdade, quando começa a nascer todos os filhotes. Então, a gente não avalia, por exemplo, quanto tempo ele vai durar, porque vai demorar, se o animal tivesse lá 5 filhotes para nascer, ele pode demorar mais de 5 horas, certo? Porque tem que ser 1 hora, pelo menos, entre o nascimento de filhotes até o final do trabalho de parto. Se tiver 2 animais, vai durar 2 horas. Então, é difícil de padronizar esse estágio, entendeu? Por isso que é importante que você acompanhe, por exemplo, a frequência cardíaca do fetal ou a avaliação geral da mãe durante o trabalho de parto. Eu não botei um tempo específico. Porque, por exemplo, se tiver 5 filhotes, durou 3 horas, aí a pessoa já entra em desespero e vai querer acessar para uma cesárea. E às vezes não é necessário, entendeu? Entendi. Tem bastante pergunta em relação à vacina. Teve uma pessoa que perguntou se em relação ao filhote órfão, já que a gente está usando a fórmula caseira de amamentação, teria que antecipar o ciclo de vacinação, porque não vai ter os anticorpos da mãe. Então, não necessariamente, tá? Porque o sistema imune do neonato não é competente o suficiente para chegar à titulação necessária de anticorpo, de qualquer forma. Então, você não está levando em consideração o título de anticorpo da mãe também. Você vai levar em consideração o quanto ele é capaz de formar os seus anticorpos de forma adequada. Então, você precisa, por exemplo, acabar a vacina de qualquer forma depois de 4 meses. Então, não precisa começar antes, entendeu? Entendi. E também perguntam... A não ser que ele vai ficar, por exemplo, se ele for ficar num gatil cheio de outros gatos exposto a doença, você pode até começar com 45 dias, que é o ideal. Mas não é uma coisa que é fechada de necessidade. Pode perguntar. Deu uma travada em algum momento. Não sei se foi só para mim. Aí perguntaram também... Você falou de vacinar a fêmea gestante. Perguntaram qual período de gestação. Qualquer período. Mesmo no início. O ideal é que... se tiver no início, vai ser mais fácil. Por exemplo, se for uma gata resgatada, você pegou logo no início da gestação, é bom que você pode fazer as 2 doses, que são o ideal para ela ter o protocolo completo. Mas se você for pegar no final da gestação, você pode vacinar de qualquer forma também, que já vai ajudar ela. Vamos lá. Tem muitas perguntas hoje. Perguntaram qual a função ou a importância da suplementação com a B1. Então, a vitamina B1 e B12, ela é muito importante, principalmente para a formação das microvelocidades intestinais. Então, assim, se você não adequa esse nível de vitamina B1 e B12, você vai acabar tendo um animal que pode ter diarreia crônica na infância. Então, vai ser aquele filhote que vai ter muita diarreia, você não consegue resolver, porque ele não tem microvelocidade adequada, entendeu? Essa é a principal.
Perguntaram se pode fazer a glicose retal em filhotes. O problema da glicose retal é que a absorção não é tão boa quanto de um adulto, entendeu? Não é má formação, é pela não formação ainda completa do trato gastrointestinal. Então, assim, como a pressão dele é mais baixa, a vascularização dele não está 100% ainda, você acaba tendo uma absorção menor do que se você fizer por via oral. Já está pronto para absorver. Ou intravenosa e óssea também. Até quanto tempo de vida da fórmula caseira? A amamentação tem que ser mantida por pelo menos 45 dias e, idealmente, até 60 dias de vida. Então, até 60 dias de vida é ideal que ele tenha uma suplementação de amamentação. Calma aí. Tá entrando muita pergunta, tô ficando confusa, gente, só um minuto. Vai dar tudo certo, a gente tem tempo. Perguntaram se caso o neonato não tem... Caso o neonato não tenha o quê? A suplementação da B1 e B2 pode ser feita quando filhote ou não é mais necessário? Faz a pergunta de novo para mim, por favor. Travou tudo. Pode repetir? Pode. Perguntaram se caso o neonato não tenha tido a suplementação de B1 e B2. Oi? B1 e B12. Aí perguntaram se pode ser feita quando o filhote não é mais necessário. Aí perguntaram se pode ser feita quando o filhote não é mais necessário. Só se ele tiver alguma demonstração clínica da má formação, entendeu? Se tiver uma diarreia que você não consegue resolver, eu sempre suplemento. Normalmente, esses filhotes que chegam para mim com diarreia, mesmo que tenha uma parasitose, alguma coisa nesse sentido, eu suplemento. Uma vez por semana, durante 6 semanas, tá? Utiliza ou indica o uso de doxapram em neonatos saudáveis após o parto, quando não apresentar apneia ou... Não. Por que a gente vai usar droga num animal saudável, gente? Pelo amor de Deus, seus drogados, para com isso. Meu Deus, gato do céu! Vamos lá. Gente, alguém tem mais pergunta? Tem uma Alguém gritou com gato, gente. Tadinho do gato. Travou tudo via oral ou subcutâneo. E perguntaram o que você pensa disso. Fala de novo. Você ouviu a pergunta, Sheila? Não, fala de novo. Ó, vê se você me escuta agora. A pessoa disse que falaram uma vez pra ela que em caso de filhotes que não mamaram colostro, pode fazer a centrifugação do sangue de animal saudável e fazer o soro por via oral ou subcutânea. E perguntou o que você pensa disso. Então, não tenho experiência com isso, não. Nunca me falaram isso. Mas, assim, se for muito necessário, pode ser. Mas você pode estar passando... A gente não tem controle
da qualidade do soro que você vai estar fazendo, né? Tem que ser um gato muito controlado para você passar esse soro para um filhote. Eu acho arriscado. Acho que quanto mais a gente inventa, pior é. Particularmente, essa é a minha opinião. Nasce o primeiro filhote e se passou a primeira hora. Se passa 1 hora. Faço o S e vejo que ainda tem filhotes vivos. Até quanto tempo devo utilizar a ocitocina antes de precisar cesárea? Então, até 1 hora. Se deu 1 hora entre o parto dos filhotes e parou a contração, então você não está vendo mais contração, tem filhote vivo e já passou 1 hora. Você pode fazer a ocitocina e guardar pelo menos uns 5 minutos para começar a agir. Se não voltar a contração, não voltar ao trabalho de parto, você pode acessar para cesárea. E sempre fazendo também a avaliação da frequência cardíaca dos neonatos, né, que estão dentro do útero. Se começar a baixar muito a frequência cardíaca, você sabe que você está passando o tempo. Tem algum material, livro, revista que você indica para estudar sobre isso? Então, tem um livro muito bom de neonatologia de cães e gatos, mas particularmente eu estudo mais usando o de humano. Eu acho mais atualizado e a gente tem muito pouca casuística para a gente poder atualizar a nossa abordagem, né? Normalmente, por exemplo, gato de raça, que é o que tem mais parto por vez, são animais que fazem muita cesárea, então a gente não consegue avaliar bem. E eu prefiro avaliar pela fisiologia do parto humano, que é parecido, bem parecido. Tá. Teve uma pessoa, deixa eu olhar aqui no chat. O que fazer quando a mãe rejeita Verdade. neonato? Fala tudo de novo, amiga, cortou tudo. Natália, por favor, desliga o seu áudio que está dando interferência e a gente da organização não está conseguindo ligar. Está dando interferência para todo mundo. Se quiser fazer perguntas de novo, pode. Ou a gente está esperando a Natália desligar o microfone. Oi, Sheila. Desculpe. A Lígia aqui é que deu um probleminha com o notebook da Giovana e aí acho que tá dando um probleminha. Ah, tá. Mas eu vou aproveitar e vou fazer assim uma pergunta que me assombra a vida toda e eu acho que é a pergunta da maioria. Apesar da gente saber de todos os procedimentos, né? Essa palestra foi muito esclarecedora. Exemplo, achei uma caixinha de gato no meio da rua, no sol escaldante ou no frio. Não tenho mãe de leite, não tenho clínica aberta, ainda sou estudante, não tenho como administrar fármaco. O que eu faço? Eu pego, eu aqueço, eu dou suplemento e o que mais que eu posso fazer? Sendo estudante, sem ter o acesso a ser veterinário. Olha só. Perfeito. A sua pergunta é basicamente o nosso dia a dia. O que você vai fazer é basicamente o que você falou. Se está muito quente, você vai esfriar ele de alguma forma. Não esfriar demais, mas dar uma esfriadinha. Então, a minha segunda ninhada que eu resgatei na faculdade, ela foi nesse sentido, estava na frente da UF, torrado no sol, dentro de uma sacola plástica.
A gente pegou os filhotes e levou para dentro da sala de aula. A gente umedeceu os filhotes assim, ó, deu uma banada para começar a baixar a temperatura, e você via que eles foram ficando menos ofegantes. Conforme eles foram ficando menos ofegantes, eles começavam a vocalização e ao desconforto. A gente fez a fórmula caseira e administrou. Lembrando que de seringa, né? No caso, a gente não tinha mamadeira no momento. E foi na seringa. Na seringa, sempre toma cuidado para não se empolgar na hora de apertar a seringa e fazer broncoaspiração. Então, tentar eles fazerem a pega na seringa, que é bem mais difícil, mas pode acontecer, tá? E é basicamente isso. Se está muito quente, você esfria. Se está muito frio, você aquece. Manter aquecido, manter alimentado é a base do que você quer fazer com o neonato. Se eles tiverem bradicardia, coisa que você não vai conseguir avaliar se você não tem acesso a nada, você só vai ver que eles estão sem reação. Então, um neonato em bradicardia ou hipoglicemia, ele vai ser muito menos responsivo, muito menos consciente do que o normal. Você vai saber na hora. E, na verdade, não tem muito que você possa fazer. Você não vai fazer um procedimento de ressuscitação no animal se você não tem nenhum outro fármaco ou como avaliar se está sendo bem sucedido. Entendeu? É correr para uma clínica veterinária se tiver um estado muito grave. Mas, normalmente, alimentação e estabilizar a temperatura é o básico. Sheila, tá me ouvindo? Sim. Agora eu vou assumir, porque a Giovana teve um problema com o computador dela, como já foi dito, tem outras perguntas aqui. Essas são 2 perguntas, eu vou fazer as 2, aí você vai responder. Existe algum sinal clínico de que ainda há filhote para nascer? Como identificar se é o último filhote? Tá. Como é que você vai identificar que acabou o trabalho de parto? Primeiro, você vai ver a falta de contração, tá? Vai cessar a contração. Aquela mãe, você vai ver que ela vai ficar um pouco bem mais relaxada, porque vai estar sem contração, né? E aí, nessa hora, se você tiver na dúvida, fiz a ultra, indicava 4 ou 5 filhotes, então a gente não sabe se nasceram todos, nasceram 4. Pega o Doppler e tenta achar batimento cardíaco no útero. Não achou batimento cardíaco, sinal de que está tudo bem. Se você tiver uma ultra disponível, avaliar com a ultra, tá? Mas normalmente o final do trabalho de parto ele vai ser seguido pelo cessar de contrações. A outra. O que fazer quando é necessário fazer a cesárea antes da hora e os filhotes estiverem bem? Como manter esses filhotes? Então, por que seria necessário fazer uma cesárea antes da hora se os filhotes estão bem? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Normalmente, se fez uma cesárea antes da hora e os nenéns estão bem, você não fez uma cesárea antes da hora. E se fez realmente uma cesárea antes da hora, os nenéns não vão estar bem, tá? E vai ser tratamento intensivo. A melhor forma sempre de manter o neonato é com a mãe. Então, por mais que tenha sido antes da hora, você tem que estimular o instinto materno da mãe. Então, botar a mãe para cheirar, para se estimular, ou se não, vamos pensar numa situação em que você precisa realmente tirar antes da hora. A gata foi atropelada, ela vai vir a óbito, e tem neném, e eles estão vivos. Você vai manter eles vivos no pós-cesárea, no pós-parto, justamente do jeito que eu falei, de quando você resgata neonato. Você vai pegar esses gatinhos, vai ter que manter aquecido, manter alimentado, estimular para xixi e cocô até os 4 semanas de vida. Não tem jeito. É bem difícil, mas é possível. Outra pergunta. Quando começar a fornecer outros alimentos além da fórmula, no caso de órfãos, posso começar a estimular mais cedo? Pergunta de novo. Quando começar a fornecer outros alimentos além da fórmula, no caso de órfãos, posso começar a estimular mais cedo? A partir de 40 dias, você já pode oferecer sachê para filhotinho, tá? Para acostumar eles a entender que aquilo ali é alimento. E no início, eles não vão nem conseguir comer direito, eles vão ficar tentando mamar aquela ração.
E aí não ingere muito bem, por isso você tem que manter a amamentação até uns 60 dias de vida, de qualquer forma. E 40 dias é o ideal, tá? 45. Normalmente é o período que você vai ver que os filhotes, por exemplo, são vendidos, que é quando eles podem ser vacinados e podem introduzir a alimentação. Eu sempre indico para introduzir primeiro a alimentação úmida, que é mais próxima do que eles estavam acostumados, né, de textura e de maneira de comer, e depois uma ração seca mais umedecida e depois a seca, tá? Certo. Outra pergunta. Suplemento com B12 e B1 toda semana, mas por quanto tempo? De 4 a 6 semanas. Por que a temperatura retal da mãe cai? Não se sabe, é só uma característica que acontece. Provavelmente é ação dos hormônios. Mas não é nada... É meio irrelevante, é só pra gente saber o que acontece. Quais os cuidados na anestesia? Da anestesia é sempre pensar em anestésicos que não vão passar a barreira placentária, tá? Então, isso aí é mais importante. Além de evitar fármacos que façam muita hipotensão materna, para não causar hipóxia nos neonatos. E ser rápido. Ter um cirurgião bem rápido, para você conseguir reverter o mais rápido possível. Tá, a gente tá escolhendo mais perguntas aqui, dando uma selecionada, porque tem muita pergunta. Tem essa daqui, ó. Pode ver me fugar com qual idade? Os nenéns, pode ver me vulgar a partir de 2 semanas. 2 semanas de vida já pode ver me vulgar. Certo. Neonatos órfãos, morrendo em dias consecutivos, pode ter sido pela pirâmide dos H? Com certeza. O que Mas fazer tem que quando a pensar mãe também rejeita? em doença sistêmica. Ah, tá. O que fazer quando a mãe rejeita o neonato? Tentar reestimular a fisiologia materna, né? Então, tentar reestimular aquilo ali na mãe. Ou ser você a mamãe. A gente tem que achar outra mãe. Mas, normalmente, foi algum erro nosso. Em algum momento que fez a fêmea rejeitar. Eu acho que são só essas perguntas mesmo. Sheila, muito obrigada pela sua participação. A Lifel e o Mitinfel, todos os grupos envolvidos agradecem. Pessoal, a gente vai enviar para vocês por e-mail os slides da Sheila, já que ela disponibilizou. E por hoje é só. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Vocês foram ótimos. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal que ainda está aqui, por favor, não esqueçam de doar para a UPA, tá bom? Se você não tiver como doar pelo PicPay ou transferência pela Caixa, aproveita e faz uma doação aí para sua cidade, só que marca a gente lá no Mitinfel, tá bom? Se você não conseguir doar para a OPA, doa na sua cidade, pode ser em ração, pode ser em dinheiro, mas marca a gente para a gente ter um retorno, tá? Sim, os certificados vão para o e-mail, tá? Tem tudo lá no Mitinfel, tanto os dados da ONG, da OPA, e o que mais vocês precisarem saber. Até 48 horas, o que mais vocês precisarem saber. Até 48 horas, os certificados estarão disponíveis. Se acaso, depois de 48 horas, vocês não receberem, entrem em contato, pode ser direto pelo e-mail, que é mais prático, tá? Do que pelo Instagram. Direto lá no Even, vocês podem entrar pelo e-mail, tá? Manda direto lá, que é mais fácil, fica mais organizado na realidade para a gente ver. Por direct vem muita mensagem e às vezes a gente acaba não vendo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Próxima palestra vai
vocês. Dia 11 e esperamos vocês. Vai ser no mesmo esquema de abrir as inscrições 2 dias antes. Tainá, não chamei todo mundo no privado. Os que a gente chamou no privado foram os que estavam sem o nome completo ou algum nome diferente da lista, tá bom? O seu nome está completo, então não tem problema. Não tem necessidade para enviar. Então, quem está com nome e sobrenome, pelo menos um sobrenome aqui, que está igual lá no Iven, a gente consegue ver certinho. Agora, se tiver, por exemplo, Maria só, a gente não consegue ter certeza de quem é. Tá bom? Gente, obrigada. Muito obrigada por tudo. E um bom evento para todo mundo. Um bom final de semana.